Queridos, paz do Senhor Jesus. Por favor, os que podem, abra a sua Bíblia comigo. Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 16. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 16. Leremos os mesmos versículos lidos na leitura oficial. A partir do versículo 13, diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Queridos, eu quero, baseado nesse texto, falar a vocês, subordinado ao tema lições que consolidam a igreja edificada. Lições que consolidam a igreja edificada. No Evangelho segundo escreveu Mateus, nós temos a apresentação do Cristo Rei. Esse é um dos motivos, ou o principal motivo, de já na genealogia de Mateus, Jesus ser apresentado a partir de Davi e não a partir de Abraão. Na genealogia que Mateus faz de Jesus, Jesus não é apresentado a partir de Abraão. Jesus é apresentado como filho de Davi, que foi e é filho de Abraão. A intenção de Mateus é mostrar que Jesus é o sucessor direto do trono de Davi. Mateus apresenta o evangelho do rei, o evangelho do reino. O reino de Deus é invisível até a encarnação de Cristo. E mesmo com a apresentação, a encarnação, a manifestação de Deus, Filho, entre nós, ainda a mensagem do reino, o impacto do reino, a influência do reino é considerada, até Mateus 16, invisível. A partir de Mateus 16,
Jesus nos traz uma revelação da palavra igreja. Essa é a primeira vez que aparece a palavra igreja na Bíblia. Por isso, Jesus fez o que fez em Mateus 16, no lugar que fez em Mateus 16, versículo 13. Precisamos entender que aqui se origina publicamente o início do que Jesus queria dizer sobre igreja. Até aqui, o reino é real, porém invisível. A partir do versículo 13, Jesus vai dar os princípios pelos quais o reino de Deus pode e deve ser perceptível. E o modo pelo qual o reino de Deus pode e deve ser perceptível é pela igreja. Se a igreja de Jesus não existisse, se a igreja não fosse edificada, se não houvesse esse povo tirado, arrancado para fora, o reino não seria visível. De que modo os homens conhecem o reino de Deus? Pelos súditos desse reino. E quem são os súditos do reino? A igreja de Jesus. Todo reino tem lei. Aqui está a lei do reino de Deus. Todo reino tem súditos. Aqui estão os súditos do reino de Deus. Todo reino tem um rei. Jesus é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Quem é o povo que destaca esse reino, que apresenta esse reino? Mesmo com a existência da igreja, o reino de Deus, ainda no interior do crente, se torna invisível. Ele é visível na igreja que prega, ele é visível na igreja que canta, ele é visível na igreja que anuncia o evangelho, mas ele não deixou de ao mesmo tempo também ser invisível. Em que sentido? A regeneração que acontece no coração do homem é uma ação que ninguém vê, pois acontece internamente. O novo nascimento acontece de dentro para fora. A fé vem pelo ouvir, e quando se ouve, é um conteúdo que vem de fora para dentro. O enchimento do Espírito é uma ação que vem de cima para baixo, aqui dentro. A justificação é feita na eternidade. O Pai nos declara justos desde o momento em que cremos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Percebemos então que o reino de Deus até aqui era só invisível. Agora, nas ações da salvação, o reino de Deus ainda permanece invisível. É o reino que é e ainda não. O que é o reino que é? A igreja física, a igreja que canta e me impacta, a igreja que prega e me alcança. É o reino que é. E o reino do ainda não é a nossa esperança, o toque da trombeta, o arrebatamento dos santos, a ressurreição dos que morreram em comunhão com Ele, a sua vinda em glória para estabelecer seu reino visível eternamente nessa terra. Então nós temos esse reino esperançoso, invisível, e temos o reino visível, que é a igreja. Até aqui, e eu falo isso pela última vez, que eu sei que você já pegou, o reino era só invisível. Agora ele diz: eu edificarei minha igreja. Eu estou fazendo uma construção, e uma construção muito grande. E na linguagem de Pedro, 1 Pedro 2, essa construção é composta de pedras vivas, e toda construção não se faz de um dia para o outro, toda construção é processual,
A cada dia que passa, essa construção vai aumentando. Jesus vai salvando mais gente. Os filhos dos crentes vão sendo gerados, mais pregadores e pastores sendo formados, missionários abrindo congregações em tudo que é canto. A construção está crescendo. Agora o reino também é visível. Versículo 13 a seguir, nós temos as lições que consolidam a igreja já edificada. Eu poderia falar lições que edificam a igreja, mas a igreja já é edificada. Aqui no texto, ela é edificada por Cristo Jesus. Essas lições que eu vou falar, eu não disse que não há nada que edifique a igreja, eu disse que as lições que eu vou extrair do texto não são as responsáveis por construírem a igreja. As lições que eu, como pregador, através da exegese da hermenêutica, tiro do texto, apenas consolidam a igreja que já é edificada por Jesus. Vejamos que no versículo 13, Jesus está nas partes de Cesareia de Filipo. Cesareia de Filipo ou de Filipe, um ambiente entregue a César em homenagem. Esse ambiente entregue a César, nele se sente que o maior é César. Se o ambiente é entregue a César, logo César é o Deus que recebe aquele ambiente como uma oferenda. Esse era o ambiente mais distante, a fronteira mais longínqua da terra de Canaã. E naquele ambiente mais distante das outras terras, onde Jesus costumava sempre ficar, e as multidões afluíam para encontrá-lo, agora, como está num ambiente distante, longínquo, Jesus não está tendo tanta procura. É nesse momento de solidão, é nesse momento de secreto, que ele vai fazer duas perguntas aos discípulos. É nesse momento que ele vai trazer a grande revelação ao coração daqueles que serão os responsáveis para fundamentar a igreja na doutrina de Jesus. Jesus vai aproveitar o momento em que eles estão a sós. Jesus vai aproveitar a solidão e transformá-la em solitude. Ele vai colocar um propósito enquanto estão a sós. Aquele é o tempo propício. No ambiente que é entregue como oferenda a César, Jesus pergunta aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus se auto-intitula Filho do Homem. Isso é comum, porque ele se revela como verdadeiramente ou completamente homem. Ezequiel foi chamado por esse título para se manter humilde. Jesus é chamado pelo título de Filho de Homem para revelar a sua humildade, e não para se manter humilde só pelo fato dele ter encarnado. Nós já temos aqui a humildade essencial em Cristo. Então, ele não é chamado de Filho do Homem para se tornar humilde, mas para revelar a sua humildade. Porém, Filho do Homem, como é apresentado a Cristo nos evangelhos, se você perceber, o F é maiúsculo, está conectado com Daniel 7,13, quando Daniel viu em glória um Filho do Homem. Era um título de honra, era um título de autoridade, como afirmar que aquele era um homem maior entre os homens comuns, era um homem especial entre os homens naturais. Dito isso,
no entendimento deles, o Filho do Homem está conectado a Daniel 7,13, mas para Cristo é um título que revela a sua humildade, que dizem ser o Filho do Homem. O que os homens, Jesus não pergunta o que os fariseus dizem, Jesus não pergunta o que os saduceus dizem, Jesus não pergunta o que os escribas, estudantes, doutores na lei pensam. Jesus está perguntando o que os homens simples, o que as pessoas comuns falam sobre mim. Por que Jesus está perguntando aos discípulos sobre o que as pessoas comuns pensavam dele? Porque os discípulos tinham mais tempo para estar entre as pessoas comuns, então eles sabiam o que as pessoas falavam sobre Jesus. O que os escribas e fariseus falavam, os discípulos de Jesus também já sabem. Eles chamavam Jesus de Beelzebu, chamavam Jesus de filho da prostituição, chamavam Jesus de vários nomes e títulos pejorativos. Jesus não se importa com aqueles que o desprezavam. Jesus queria saber sobre a opinião daqueles que andam no meio dos discípulos. E aqui eu faço uma pergunta que consolida a igreja edificada de Jesus. Aqueles que andam contigo, que opinião eles têm sobre o Cristo que você serve? Aqueles que andam contigo, o que eles sabem de Cristo através da sua vida? Olha a pergunta de Jesus: o que os homens no meio de quem vocês andam estão falando sobre mim? E aqui nós temos agora o valor da comparação. Nós temos com quem as pessoas comparam Jesus. Versículo 14, e eles disseram, todo mundo ali começou a falar, e eles disseram: Senhor, eu ouvi alguém falar que tu é o João Batista. Aí o outro disse: eu já ouvi falar que tu é Elias. Aí o outro disse: no meu grupo lá, o povo já disse que tu é Jeremias. E um últimozinho, um dos profetas. Senhor, te compararam com Elias, te compararam com João Batista, te compararam com Jeremias, te compararam com um dos profetas. Jesus não está perguntando porque ele quer elogio para si mesmo. Jesus está perguntando porque ele se preocupa com o sucesso de sua pregação. E eu vou repetir porque eu não sou hipócrita. Jesus está perguntando porque ele quer saber ou ensinar os discípulos sobre o sucesso da sua pregação. Se eu prego a vocês quem eu sou, e vocês transmitem sobre mim quem eu sou, é necessário que os homens devolvam a vocês a informação sobre mim, resultante da informação que vocês passaram de mim. Então até que o nível não está ruim. João Batista, pregador da verdade. Jeremias, pregador quebrantado. Ou um dos profetas, quem sabe não memorizou o nome de Jesus, mas o enxergou como um profeta. O complicado aqui é que são muitas opiniões, e são opiniões diferentes. Uns dizem uma coisa sobre Jesus, outros dizem outra coisa. Quem faz faculdade sabe do que eu estou falando, e quem é viciado em podcast também sabe do que eu estou falando, e quem já viu os conteúdos dos YouTubobos, Netcrente, Webcrente também sabe do que estou falando. Todo dia inventam alguma coisa nova para falar de Jesus, para criticar Jesus, para zombar da igreja. Tudo bem, são opiniões diferentes, só que apesar das opiniões sobre Jesus serem muitas, a verdade é uma só. E a igreja não pode confundir verdade com opinião. Opinião nasce da mentalidade das pessoas. A verdade vem da revelação da palavra. Por que eu estou dizendo isso? Quem acaba respeitando a opinião
vai acabar concordando com comportamentos. Então, Senhor, a opinião do povo é essa, que tu és João Batista. O complicado de Jesus ser João Batista é que no capítulo 14, versículo 2, quem chamou Jesus de João Batista foi Herodes. E Herodes, em Mateus 2, é assassino disfarçado de adorador. Então tem gente falando de Jesus, pensando que está falando o correto, mas só está repetindo aquilo que disseram, porque ainda não teve um verdadeiro encontro com esse Cristo, que revela a si mesmo. Talvez você pense que está arrebentando, mas o que tu estás falando é fruto de mente humana, e não veio do céu, não veio da palavra. Outros disseram: Senhor, estão dizendo aí que tu é Elias. Até os discípulos se empolgaram com Jesus e Elias. Mateus capítulo 17, no Monte da Transfiguração, Jesus está orando e os discípulos ali cansados, tirando um soninho. Aí no versículo 4, acordaram. Quando acordaram, quem está lá? Moisés, Jesus e Elias. Eles eram apaixonados do pastor Elias. Aí quando viram o pregador da lei, Moisés, o pregador do fogo, Elias, o filho da água, Moisés, o filho do fogo, Elias, se empolgaram. Aí Pedro acordou, só podia ser ele. Aí no versículo 4 ele diz: Senhor, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Sabe o que Pedro acabou de fazer? Colocou Jesus no mesmo nível de Moisés e no mesmo nível de Elias. Elias está aqui, João. Tiago, olha quem está aqui, velho. Elias, cara. Para ele não sair daqui agora, vamos fazer 3 tendas, uma para Elias, outra para Moisés e outra para Jesus. E aí a gente fica com os 3, o filho do fogo e o filho da água. Estando eles ainda falando, veio uma nuvem luminosa do céu e os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que apontou para o filho, dizendo: esse aqui é o meu filho amado. Vocês estão empolgados com o filho da água, Moisés. Vocês estão empolgados com o filho do fogo, Elias. Mas o filho amado, o filho unigênito é só um, e é Jesus. O Pai destacou quem era Jesus, porque ele não pode ser colocado no mesmo nível dos outros. Quem dizem os homens que eu sou? Estão dizendo que tu é João Batista, mas João Batista é criatura. Estão dizendo que tu é Elias. Tudo bem, foi assunto ao céu, mas é criatura, Senhor. Outros estão dizendo que tu é Jeremias. Ai, irmão, isso aqui para mim é o maior consolo para o ministério de Jeremias, tadinho. Jeremias profetizou 40 anos, irmão, para o povo se arrepender. Ninguém se arrependeu, foi todo mundo para o cativeiro. Imagine tu pregar numa igreja 40 anos e ir todo mundo para o inferno, irmão. Você olharia para o ministério de Jeremias e chamaria de fracassado. O cabra prega 40 anos e teve que ver todo mundo algemado indo para o cativeiro. Sabe o que ele teve que fazer, a igreja de Jesus? Eu sei que tu sabe. Teve que escrever um livro assim, Lamentações. Porque para muitos o valor de um ministério é aquela grande biografia. E eu não sou contra, mas olhe para Jeremias, qualquer um olharia para ele: meu amigo, tu não se deu bem no ministério não. Chegar na eternidade, irmão, tu vai congratular com Jeremias. Por quê? Porque a humanidade olhou para Jesus e disse: já sei, ele é igual Jeremias. Que privilégio de Jeremias. Você compara, esse para mim foi o maior consolo para esse homem. Só que o outro disse assim: não, Senhor, estão dizendo aí que tu é um dos profetas. Não, ele é o
profeta. Ele não empresta a boca para Deus, ele é a boca de Deus. Ele foi a própria inspiração dos profetas, e a unção que estava nos profetas era dele. Pedro disse que o Espírito de Cristo estava nos profetas. Agora olha essa lição importante. Tudo bem, isso é o que o povo diz, e vocês? Qual é a lição aqui, pastor? Não fique vivendo e sobrevivendo em sua vida espiritual só daquilo que dizem. O Espírito Santo está chamando alguém aqui até a sua própria experiência. Quantas vezes nós simplesmente viemos à igreja, vimos a igreja, aí a gente senta, canta cantor, prega pregador, que daqui a pouco para casa eu vou. Tem gente que não tem nada de Jesus aqui, tem gente que não é cheio de Jesus aqui. E Pedro escreveu: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmão, o mundo pode ter opiniões de Jesus, mas só a igreja sabe a verdade sobre Jesus. E vocês, quem dizem que eu sou? Eu não quero só saber o que dizem lá fora, eu quero saber o que vocês dizem aqui, irmão. E o que dizem lá fora, irmão, está sempre conectado ao passado. Os que não têm profundidade em Jesus revelam uma valorização excessiva pela antiguidade, como se não fosse possível Deus levantar novos homens, novos pregadores, novos pastores, novas inspirações. Tem aquele tipo de crente que se sente a quarta pessoa da divindade de três. Esses pastores de hoje, eu gosto dos pastores de antigamente. Pastor de antigamente foi feito para antigamente, pastor de hoje é pastor para hoje, irmão. Em cada geração Deus levanta os seus. Por que a gente tem que ficar ressuscitando os outros, irmão? Para uma geração que não se abre para o novo de Deus, é mais fácil afirmar que Jesus é o antigo ressuscitado do que se alegrar pelo novo levantado. Aleluia. Às vezes nós não queremos aproveitar a visitação de Deus em nós. Esse foi um dos motivos que Jesus chorou por Jerusalém. Você não aproveitou a sua visitação. Eu gosto de estudar biografias, graças a Deus por aqueles que fizeram a história, mas a história da igreja não acabou. Deus ainda tem pastores para levantar, tem profetas para levantar, tem compositores para levantar. Irmão, vocês perceberam o equilíbrio das músicas cantadas aqui? Glória a Deus. Eu amo os hinos da harpa. Eu gosto do Sem Ovelhas. Eu cantei aqui com os irmãos, com os varões. Tens? Mas a igreja também cantou. Vem cantar louvores ao Senhor. Por quê? Porque Deus sempre tem um cântico novo para nós. Aí eu pergunto aos nossos pais na fé aqui, só os jovens, olha, pais na fé, nossos pais na fé aqui, nossos irmãos mais vividos e experientes em Deus, por favor, não tenham isso como ofensa, mas tenham isso como um despertamento do evangelho. Só os jovens agora, só os jovens, até no máximo 30 anos, cantem comigo por favor. Foi na cruz, onde... Chega, até 30. Se isso não for o oceano, não é o quê? No céu.
Que coisa linda, chega. Só mais um pedacinho, até 30. Eram 100 ovelhas. Até 30, não desobedece. Eram 100. Agora até 40, o coro, até 40. As 90. Ah, que linda. E pelas... Agora chega. Obrigado, queridos. Obrigado pela participação. Ficamos sabendo a sua idade. Mas olhe para mim agora, por favor. Se nós, de 15 a 30, 15 a 40, nos dedicamos a aprender os hinos antigos, qual é o problema de vocês que cantam os hinos antigos se dedicarem a aprender os hinos que a gente canta? Não é porque uma coisa é antiga que ela é sagrada. Não é porque é velho que é santo e é porque é novo que é profano. Qual o problema de olhar para o ministério de Cristo e dizer: é o novo de Deus para nós? Essas pessoas que valorizam excessivamente a antiguidade, como se não fosse possível Deus levantar homens excelentes no tempo deles, no tempo próprio, como já disse o pastor aqui, é gente que não consegue abrir o coração para o novo de Deus. Aí Jesus olha para os discípulos agora e pergunta: e vocês? E vocês, vós, quem diz que eu sou? Quem vocês vão dizer que eu sou? Eu tenho certeza que no olhar Jesus estava assim, ó: vocês não vão falar de mim a mesma coisa que o povo lá de fora falar não, né? Por quê? Porque quem tem mais tem que saber mais. Se você é mais íntimo de Deus, você sabe mais sobre Deus do que aqueles que não são íntimos de Deus. Quem tem opinião mais profunda, quem tem o conhecimento e quem tem a verdade sobre Deus, é aqueles que mais próximos estão de Deus. E eu faço uma pergunta, é uma pergunta retórica: como ser ministro de Cristo aqueles que são ignorantes a respeito de Cristo? É assustador o número de pregações que nós temos que não fala nada de Jesus, que não apresenta nada sobre Cristo. Sim, estão coutilizando o evangelho. Sim, estão trazendo para nossos púlpitos muita autoajuda, sem nada de ajuda do alto. Eu posso pregar sobre Daniel? Claro. Eu posso pregar sobre Davi? Claro. Aí tem gente pregando sobre Davi e a gente termina assim, ó: seja como Davi e você vai vencer na vida. Mas qual Davi? O que venceu o gigante ou o que caiu com o abate? Nenhum homem do Antigo Testamento pode ser a ponte final de uma pregação. Seja como fulano, seja como Elias. Qual Elias? O que estava lá no monte dizendo vai descer fogo do céu, ou o que fugiu da ameaça de Jeza? Como, irmão? Não podemos apresentar homem nenhum como ponte de caráter, como definição de perfeição. Perfeito na Bíblia só tem um. Daniel orava 3 vezes ao dia, mas no capítulo 1 de Daniel está escrito que foi Deus que deu graça. E se ele orou, é porque ele não era perfeito, ele dependia da graça. Daniel nasceu debaixo de pecado. João Batista, Isaac, Sansão, todos filhos da promessa nasceram debaixo de pecado na natureza humana. Só um nasceu santo, só um nasceu perfeito. Irmão, nós que somos ministros de Cristo não podemos ser ignorantes a respeito dele. A nós
Nossa cristologia está defeituosa, porque estamos preocupados em agradar o público. Nossa cristologia está defeituosa, porque estamos querendo que os homens nos admirem, quando o centro da mensagem, do culto e do louvor deveria ser Jesus. E vocês, o que dizem que eu sou? Qual verdade sobre mim? Vocês que vão falar de mim, que vão escrever o Novo Testamento, que vão plantar igrejas, o que vocês dizem sobre mim? Olha a diferença, olha a diferença, olha a diferença, olha a diferença. Quando Jesus pergunta pela primeira vez, o que dizem os homens sobre mim? Versículo 14, eles disseram, plural. Aí agora, quando Jesus fecha o cerco, Jesus olha para o círculo íntimo e pergunta: e vocês, no plural, que dizem sobre mim? 16, só um respondeu. Então não diga que eu estou generalizando quando eu afirmo que a nossa cristologia é defeituosa, porque até no colégio apostólico era assim, meu Deus do céu. Somos chamados por Cristo, salvos por Cristo, misericórdia, eleitos em Cristo, batizados pelo Espírito, batizados no Espírito Santo por Cristo, fazemos parte da noiva de Cristo. E quando é para falar de Jesus, política está na ponta da língua, futebol está na ponta da língua, novelinha está na ponta da língua, mas a cristologia, a doutrina da pessoa, do caráter, das pregações de Cristo está defeituosa. É igualzinho os discípulos, irmão. Lucas 24, os camaradas estão abatidos porque não dominavam a doutrina de Cristo, foram até as pregações e as obras, mas se esqueceram da morte e da ressurreição. Aí estão lá no caminho de Emaús, tristinhos. A Bíblia diz que Jesus apareceu no meio dos dois e disse assim: ó, nécios. Sabe o que é nécio? Eu sou da Bahia. Sabe o que é nécio? Aí você diz: ei, pastor, tolo. É isso mesmo, tolo. Só que tolo, o Warren Wiersbe, para depois não sair a nova polêmica com meu nome aí. O Warren Wiersbe disse que em Provérbios e Eclesiastes, tolo é idiota. Aí Jesus continua: nécios e tardios de coração. Toda a igreja, tardio. Sabe o que é tardio? Lerdo. Jesus no meio dos dois. Vocês são devagar demais para saber sobre mim. Irmão, tu lembra de João 14? A cristologia dos discípulos era igualzinha a nossa, meu Deus do céu. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, mas eu já vos teria dito: eu irei e vos prepararei lugar, e virei outra vez para vos buscar, e vos levarei para mim mesmo. E os discípulos fingindo que sabem de escatologia e cristologia. É verdade, é forte. Aí Jesus, eu irei e vos prepararei lugar, e virei outra vez para vos buscar, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Agora vem o teste. E vocês sabem o caminho para onde vou. E os discípulos? Só um teve coragem de assumir sua cristologia fraca. Só um teve coragem de assumir a sua cristologia fraca. Se levantou e disse: Senhor, ninguém aqui sabe o caminho não. Se não fosse Tomé. Jesus levantou e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Encha de Jesus, irmão. Jovem, evita essas musiquinhas de meia hora. Eu tô apaixonado por você, vem dançar comigo. Você quem? Não é adoração se não fala o nome do adorado. É só o diabo que não gosta de falar o nome de Jesus. A igreja ama falar o nome de Jesus. Fortaleza
essa é a sua cristologia. É o nome que está curando aqui agora. É o nome que está fortalecendo o fraco aqui agora. Porque Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que diante do nome dele se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aí um deles responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu vou perguntar só para quem está comigo. Foi forte ou não foi a revelação do Pedrão? Não, mano, tu é carioca. É vocês que falam assim, forte. É vocês que fazem. É vocês que fazem assim. Que isso? Foi forte ou não foi a revelação? Só que quando ele traz uma revelação forte, elevada, grandiosa, a base da construção da igreja, Jesus faz bem assim, ó. Se tem um momento que Jesus tem que me humilhar, é quando eu me dou bem ministerialmente. O negócio para ensoberbecer coração é ministério. Deus teve que colocar um espinhozinho na carne de Paulo. Aí ele, para que eu não me gloriasse pelas excelências das revelações, foi-me colocado um espinho na carne. Ele contou, tadinho, ele contou. 3 vezes eu pedi: Senhor, afasta o espinho de eu. Aí Deus disse: não vou afastar o espinho não, mas a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou você se humilha, ou cai. E Jesus, vou perguntar só para quem está comigo: Jesus conhece Pedro ou não conhece? Se até nós conhece Pedrão, imagine Jesus. E por que a gente conhece Pedro? Porque a gente é igualzinho. Rapaz, olha a revelação que Pedro, o Espírito Santo vem e sopra assim, ó. Aí Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o ungido, tu és o Messias, tu és o profetizado pelos profetas maiores e menores. Tu és o herdeiro direto do trono de Davi. Quando Pedro entrega essa profecia messiânica, fica comigo por favor. Quando Pedro entrega a profecia messiânica para o próprio Cristo, aí Jesus começa assim: bem-aventurado é tu, Simão. Sempre, se você olhar a Bíblia, quando Pedro é chamado primariamente de Simão, é quando ele escorrega. Faça um exegese, chega em casa pode ser do Google, agora não, me respeite. Chega em casa e dá um Google assim, ó, Simão. Aí depois tu põe Pedro. Quando ele faz algo elogiável, na maioria das vezes Pedro. Quando ele faz algo fracassado, o primeiro é Simão. Aí Jesus diz: Simão, filho de Bar Jonas. Bar é filho, Jonas é pomba. Simão, filho de pombo. Não foi a carne nem o sangue que te revelou, não foi sua natureza humana nem teu pai que te revelou. Mas de onde veio isso, mestre? Foi meu pai que está no céu que te revelou, Pedrão. Pedrão, tu não dá conta de lançar uma dessa não, Pedrão. Aí agora Jesus humilha de novo, 18. Pois eu te digo que tu és Pedro. Pedro aqui é pedra pequena.
Eu te digo que tu és pedregulho, eu te digo que tu és pedaço de pedra, eu te digo que tu és pedra pequena, e sobre esta pedra, jogo de palavras no grego, qual pedra? A pedra da tua revelação. A igreja que não está fundamentada sobre a revelação de que Jesus é o Filho do Deus vivo, ela é fracassada. Então, sobre a pedra, a firmeza da revelação de que eu sou o Filho do Deus vivo, eu te digo, 18, sobre esta revelação, sobre mim mesmo, sobre minha pessoa, eu edifico a minha igreja. Eu construo a minha igreja. Fica comigo se preparando para dar um glória lindo. Eu tiro um povo do meio de outros povos, eu edifico a minha igreja, eu sou o dono dela, eu mando nela, eu controlo ela, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Só que a gente, quando lê esse texto, a gente pensa isso aqui, ó. Estou caminhando para a conclusão, que ainda tem mais umas 2 lições para nós. A gente lê o texto e diz: olha aí, tá vendo? Não adianta, a porta tá vindo, não adianta. Irmão, onde é que tu vê porta brigar, irmão? Olha aí, essa rede esgoto, não adianta a rede Globo, ou a porta do inferno não vai prevalecer. Olha o Islã, não adianta, o Islã não vai... Irmão, não, onde é que tu viu na vida que porta é instrumento de ataque? Porta não é instrumento de ataque, porta é instrumento de defesa, irmão. Qualquer ataque, qualquer perigo que tem, tu se mete para dentro e pá! Você fecha para se proteger. Então porta não é instrumento de ataque, é instrumento de... Jesus não está dizendo que é o inferno que vem de lá para cá. Jesus está dizendo que é a igreja que vai daqui para lá. E as portas do inferno não vão resistir. Prega, irmão, prega, irmão, evangeliza, irmão, vai cantando, Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando a corrente, vai a igreja de Jesus, vai avançando, pastores, vai abrindo igreja, vai ganhando alma, irmão. As portas do inferno não vão prevalecer, porque a igreja vai avançar. Te darei as chaves do reino dos céus. Te darei a quem? Para a igreja. É só você ler Mateus 18. A igreja se reunindo para ligar ou para desligar. A igreja se reunindo para excluir e para trazer de volta o pecador arrependido. Te darei as chaves do reino. Pode inicialmente passar por Pedro. Óbvio, foi ele que pregou no dia de Pentecostes. Foi ele quem mais ganhou de uma vez só almas para Jesus. O início passa por ele, mas a permanência da chave não ficou na mão de um. É a igreja que liga e desliga com a comunhão do céu. Quem ela tem? A direção de Deus. Edificarei a igreja, darei a ela as chaves do reino do céu. O que ligar na terra será ligado lá. O que a igreja desligar na terra será desligado lá. Desigrejado não pode ler esse versículo aqui. Porque quem liga e desliga da comunhão dos santos é uma igreja que se reúne, e não um membro amputado fora do corpo. Esse membro amputado aqui vai apodrecer, mas o meu corpo vai continuar sadio. Glória a Deus. Quando, olha a revelação, a igreja vai ser edificada. Eu sou o filho do... Fica comigo, gente, quem está me ouvindo? Pela primeira vez a palavra igreja é citada, a igreja vai ser edificada, a igreja está firmada numa revelação, e a igreja vai encarar as investidas do inferno, de Satanás, seus planos que se opõem à igreja, e a igreja tem autoridade para ligar e desligar quem ela quiser. Quando essa revelação é dada, irmão, eu olhando para vocês aqui, Eliseu Rodrigues pregando, meu Deus do céu, tem crente assim, aleluia, glória a Deus, que benção. Imagine Jesus pregando, os discípulos ouvindo Jesus pregando aquela mensagem linda, está todo mundo empolgado, todo mundo impactado.
que negócio forte que nós recebeu aqui, hein? Que manto, igual o irmão falou assim, vem maná, que maná a gente recebeu aqui. Aí Jesus olha para os discípulos no versículo 20, Jesus olha para os discípulos no versículo 20 e diz assim, ó, não fala para ninguém. Eu como pregador e quem gosta de pregar riu, tá vendo? Quem não entendeu, eu repito, que a minha missão é explicar. Imagine tu recebendo uma revelação forte dessa. O coração dos discípulos está assim, ó. Quem falar que ele é Elias agora eu vou corrigir. Quem falar que ele é Jeremias eu vou dar uma diquinha. Tome. Aí Jesus diz, não fala para ninguém. O Senhor acabou de falar que a igreja vai avançar, que as portas do inferno não vão prevalecer, que a gente tem autoridade para ligar e desligar. A gente está doido para divulgar isso. Psiu. Você pode perguntar para mim por quê? Por quê? Eu também perguntei, por quê? Por que que não pode? Primeiro, Jesus ainda está humilhando Pedro. Ó, fica na tua. Segundo lugar, por quê? Galerinha, porque tem coisa que é só para a igreja. Ei, pregador que gosta de se aprofundar e chegar bem no fundão. Tem coisa que é para sala de aula. Terceiro, Pedro recebeu revelação, sim ou não? Sim. Eu gostei do sim do neném aí. Pedro recebeu revelação, sim ou não? Sim. Nem toda revelação é para ser revelada. Viu, irmã do manto? Sim. É lindo, né? Aquelas irmãs. Viu, varão do glória? Nem toda revelação é para ser entregue. E eu vou provar na Bíblia, irmão. Eu sou pentecostal, eu gosto do mover. Eu vi gente aqui pegando na mão de outra. Vai lá, põe a mão na cabeça e põe. Eu creio, Jesus cura mesmo, Jesus faz, irmão. Eu sou pentecostal. Mas tem coisa que não é para falar. É por isso que no mesmo texto que me manda buscar o dom de profecia, me manda também buscar o dom de discernimento e me manda saber que a igreja tem que julgar. Olha o que a Bíblia diz. Nem toda revelação é para ser transmitida. 3 textos eu passo a vocês. Daniel capítulo 12 versículo 8. Daniel começou a receber revelação no 10, pastor, coisa linda. E ele e veio um 11 cheio de revelação para o Daniel. E Daniel aí chega no 12, Daniel recebendo revelação. Calma aí, seu anjo, estou escrevendo tudo. Aí chega no versículo 8, ele diz assim, ele está escrevendo e fala assim para o anjo, eu não entendi bem. Seja sincera, você que tem dom de profecia, você que tem dom de revelação, você que tem um dom de visão, seja sincero, nem toda revelação que Deus te dá você entende. É aí que está um sinalzinho. Se não entendeu, cala a boca. Aí depois que vira meme, quer desviar. Por quê? Por quê, irmão? Porque perfeito é quem dá o dom. Perfeito é o dom. Mas o dotado e o transmissor do dom é falho. Aí ele disse assim, ó, eu não entendi. Olha a resposta do anjo. Depois fala que é nós que é ignorante. Olha como é que o anjo falou com Daniel em Daniel 12:8. Vai-te embora, Daniel. Isso aqui tem que ficar em segredo. Se o anjo revela Daniel escrever, fala, escreveria, meu Deus. Se o anjo revela Daniel escreveria, eu estou falando de possibilidade, então é escreveria, bora lá. Se o anjo revela Daniel escrever,
Se Daniel escrevesse, nós leríamos, e se nós lêssemos, nós saberíamos, mas não era para nós sabermos. Então o anjo disse: vai embora, porque nem toda revelação que eu te dou é para ser. Eu vou dar mais uma. 2 Coríntios 12:4, Paulo disse assim: fui arrebatado ao paraíso, eita glória, e ouvi palavras inefáveis. Manda, Paulão, que ao homem não é lícito falar. Fala aí, Paulão. Vou nada, falo não. Por quê? Pode ser que Paulo não consiga falar, pois eram coisas inefáveis. Pode ser que você não consiga entender, porque são coisas indescritíveis. Então, se ele falou e você não conseguiu compreender, porque sua mente é finita. E mais uma, Apocalipse 10:4, João disse assim: quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever, mas uma voz do céu me disse: o que o trovão falou tu não escreve não. Ele sabe o que ele ouviu, mas a gente não sabe. Paulo sabe o que viu e ouviu, mas a gente não sabe. Daniel tentou entender para escrever. O anjo disse: não. Por quê? Porque nem tudo que Deus te fala é para você ser profeta. Às vezes é para você ser sacerdote. Tem coisas que Deus pode te falar sobre mim, que é só para você orar por mim. Eu só prego até onde eu leio. Posso continuar porque eu ainda tenho mais versículos. Amém. Não é para falar para ninguém essa revelação daqui. A partir daquele dia, quando os discípulos sabem que ele é o Messias, que ele é o ungido, que ele é o prometido, primeiro, ele diz: não é para falar para ninguém. Segundo, Jesus começou a mostrar que ele tinha que morrer. Irmão, se você já leu a Bíblia, tu está entendendo por que eu estou assustado. Lembra de Jesus entrando em Jerusalém? E o povo: é hoje que ele vai meter a espada no bucho dos soldados de Roma, e a gente vai escapar. Tu lembra de Atos 1, quando Jesus prometeu o poder do Espírito Santo? Os discípulos perguntaram assim: é agora, né, Senhor, que o reino vai ser devolvido a Israel? Sabe o que é isso? O Senhor vai tirar o reino de Roma e devolver para nós, e nós vai ser igual era Salomão e Davi, né, Senhor? Eles tinham uma visão política das coisas. E quando tem a revelação de que Jesus é o Messias, eles estão empolgados pensando que vai haver uma rebelião a Jesus. Eles estão empolgadaços com Jesus. Aí Jesus diz assim: eu vou morrer, eu vou padecer. Porque no reino de Deus, se ele não morre, a gente não é perdoado. Se ele não ressuscita, o Espírito Santo não desce e não nos enche. Ele deveria morrer a nossa morte para vivermos a vida dele. Ele deveria morrer porque ele é o Cordeiro enviado para morrer em nosso lugar. Eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Ele fala de cruz quando os discípulos estão pensando em trono. Irmão, isso aqui é engraçado. Tem textos que me fazem rir. Por quê? Porque a gente é igualzinho Pedro. Versículo 22, quando Jesus disse assim: eu vou morrer, Pedro no versículo 22 pegou nos braços de Jesus. Quem está comigo? Diga amém. Versículo 22, e Pedro chamou Jesus à parte. Irmão, só porque o cara acabou de ter uma revelação top, ele pensa que ele pode chegar perto de Jesus, pegar no braço e dizer: vem aqui no cantinho. Ele teve uma revelação forte, aí chama Jesus lá no cantinho. Irmão, não é porque tu tem dom que tu manda no doador, irmão. Para de querer se gloriar só porque ele te deu algum dom, irmão. Aí Pedro chama Jesus no cantinho e diz assim, tá escrito assim, ó, Mateus escreveu: Pedro começou a repreender Jesus.
Irmão, tu sabe o que é repreender, irmão? Chamar atenção. E ele chama Jesus à parte. Vem aqui. Pois não, Pedrão. Aí Pedro só começou. Jesus cortou logo. E Pedro começou a repreendê-lo. Aí repreendê-lo: tem compaixão de ti. Aqui ele começa bom. Olha aí, pastor, o bichinho está humilde. Ó, tem compaixão de ti. É, irmão, é. Tem compaixão de ti. Quando alguém quiser te fazer o centro, tem misericórdia de ti. Tem compaixão de ti. Tem uma grande probabilidade de ser o diabo falando na boca dessa pessoa. Jesus acabou de falar que ele veio para morrer pelos pecados da humanidade. Aí Pedro disse: para de se importar com os outros. Meu Deus. Se importe contigo. Isso não é coisa de Jesus, irmão, isso é coisa de coach. Parece aquela música do funk. Você. Tem compaixão de ti. Só que agora ele determina, pastores. Ele olha para Jesus e diz assim: de modo nenhum. De jeito nenhum isso vai acontecer contigo. Olha o 23. Jesus voltando-se. O que significa Jesus voltando-se? Porque Jesus estava aqui e Pedro trouxe Jesus para cá. De modo nenhum isso vai acontecer com tu. Jesus se voltou, como quem diz: solta meu braço para trás de mim, Satanás. Não, pastor, Jesus expulsou o Satanás. Não! Pedro não ficou possesso. Jesus expulsou Pedro para trás de mim, Satanás. Por que Satanás? Opositor. Você está se opondo à cruz. Continue o texto. Não adianta a gente querer amenizar as palavras de Jesus, porque ele nunca se preocupou em não nos ofender. Para trás de mim, Satanás, me serves de escândalo. Não compreendes as coisas que são de Deus, só as coisas dos homens. Pedro, você não está compreendendo que a cruz é um plano de Deus. Pedro, você não está compreendendo que a minha morte é um plano divino. Cuidado, irmão. Você pode ser um instrumento do Espírito Santo e ao mesmo tempo, daqui a pouco, do lado de fora, você pode estar falando igual o diabo falaria. Fica em pé, irmão.